Vamos falar agora sobre algumas funções ou fórmulas do Google Planilhas Eletrônicas. A maioria dessas funções que eu vou mostrar para vocês agora, elas também podem ser utilizadas no Impress, que é do LibreOffice, e também no Excel. Vai mudar somente mesmo a didática de algumas, certo? A didática não, a escrita de algumas fórmulas. Então vamos lá. Eu tenho todos esses números aqui que eu digitei de forma aleatória, não estão em ordem crescente, nem ordem decrescente, nem nada. Então agora eu vou estabelecer aqui que eu quero saber qual é o maior número desse intervalo. Então a gente já sabe que para poder a gente começar a usar uma fórmula, a gente vai utilizar o símbolo de igual. Então a partir daí nós vamos dizer qual o intervalo, ou seja, de qual ponto inicial até qual ponto final a nossa fórmula vai trabalhar. E a fórmula que nós usamos para poder saber o valor maior de um intervalo é a fórmula max, que vai dizer qual é o valor máximo de um conjunto de números. Então, no que você coloca aqui o parêntese, ele vai esperar você dizer o intervalo. Então, no caso, eu vou pegar aqui, eu vou começar aqui 10, e se eu quiser fazer o intervalo diretamente com o mouse, eu seguro o clique e arrasto, permitindo assim que o segundo valor seja preenchido de acordo com o cursor do meu mouse. A segunda forma que nós temos é segurando a tecla Shift do nosso teclado e apertando no fim do nosso intervalo. Isso vai fazer com que ele selecione todos os elementos entre o primeiro ponto e o segundo ponto que você selecionou. Pode acontecer também de você precisar fazer o uso de um intervalo interrompido, ou seja, não ser sequencial. Então, no caso, você segura a tecla Ctrl do seu teclado e sai clicando nos elementos que você precisa fazer essa comparação. Percebam que o símbolo que vai aparecer aqui na sua fórmula, na sua função, ela vai mudar. Quando nós utilizamos um intervalo sequencial, então eu vou botar aqui B1 até B12. Então, no caso, ele está pegando de forma sequencial. Eu usei o símbolo 2 pontos. Não interessa se você está pegando a informação com o B maiúsculo ou B minúsculo, tá? Tanto faz. Essa informação também pode ser pega no formato de linha, por exemplo, A1 até F, 2 pontos, né? Até F1. Então, percebam que ele está pegando aqui toda essa linha como intervalo. E se eu passar as informações que não correspondam à mesma linha, por exemplo, F12, ele vai pegar todo esse intervalo de A1 até F12, incluindo todas as linhas e colunas, ou seja, todas essas células que estão selecionadas fazem parte do meu intervalo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui B1 até B25. B25. E vou fechar o meu parêntese. Quando eu apertar Enter, ele vai me mostrar o maior valor, que no caso é o valor 914, que está bem aqui na B16. E como vocês podem ver, não tem nenhum valor maior do que 914. A partir do momento que eu colocar um valor que seja maior do que 914, ele vai deixar de ser o valor máximo, o valor maior do meu intervalo, e ele vai mudar automaticamente para mim. Então, no caso aqui, nós temos um exemplo da função max, que mostra o maior valor de um intervalo. Isso também é possível fazer com o valor mínimo. Então, você vai colocar igual min e vai dar o intervalo. Então, vou passar o mesmo intervalo, B1, 2 pontos, B25. E aí vocês vão ver que é o valor 10 que está aqui em B1. No caso, se eu colocasse um valor qualquer que fosse menor do que 10, ele automaticamente se tornaria o menor número
e modificaria aqui o valor de retorno da função min. Então, no caso aqui, ó, min mostra o valor menor de um intervalo. Na verdade, o menor valor, né? Vamos corrigir o português. Ok. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho todos esses números e eu queria saber qual seria a média aritmética desse intervalo. Média aritmética é a soma de todos os valores de um intervalo e dividido pela quantidade de fatores. Então, por exemplo, se eu pego esses 4 números, eu vou somar os 4 e dividir por 4. Aí eu tenho a média aritmética. Para isso, nós vamos utilizar o método ou a função AVG, que significa average, que é média em inglês. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, de B2 até B13. Dá Enter. Deixa eu verificar aqui qual é o função escolhida AVG. Só um minutinho. Ok, é porque eles modificaram, é average, não é mais AVG, né? Então, você literalmente tem que digitar média. Então, ele está pegando o valor da média de valores entre B2 e B13, somando e dividindo pelo número de fatores. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fatores. Deixa eu aumentar aqui para B14. E aí vocês vão ver que o valor vai alterar. Na medida que eu altero o valor de uma célula, ele passa então a modificar o valor da média automaticamente, certo? Então vamos botar aqui, ó, average. Então no caso mostra a média aritmética do intervalo. Suponhamos que nós precisássemos saber quantos valores possuem um intervalo. Então, nós iríamos usar a função count. Count, vou passar aqui o intervalo B1 até B15. B1 até B15. Então, no caso aqui, nós temos 15 valores. A partir do momento que eu apago 1, então ele deixa de contar como um valor válido para contagem. Lembrando que não necessariamente precisa ser um número fixo, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 50, vai estar preenchido aqui com 14, mas eu posso colocar como se fosse dinheiro e ele vai automaticamente manter como contagem, tá? Outra coisa interessante é que basta que o valor exista. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, para poder fazer a soma dos elementos, de dois elementos, eu vou botar aqui igual a B1 mais B3. Então, ele já conta como um valor válido para ser contado, certo? Então, não interessa se é um valor fixo que eu digitei ou se foi o resultado de uma fórmula matemática, tá? Não interessa, ambos vai contar. Então, count, contagem de elementos de um intervalo. Maravilha. Deixa eu voltar aqui, tem um valor qualquer aqui dentro. Então, e se eu quiser saber a soma dos elementos de um intervalo? Então, eu vou colocar aqui igual sum, né, que significa soma. Aí você vai dizer o intervalo que você quer. Por exemplo, de B1 até B15. Então, eu vou ter aqui o valor da soma desses elementos. Então, soma dos valores de um intervalo. Vamos supor que eu precisasse descobrir a raiz quadrada de um número. Por exemplo, vou pegar aqui B2, que é um número que eu estou vendo aqui, que vai ter uma raiz quadrada exata. Então, como é que você faz? Igual raiz, ou no caso, root, né?
Só um minutinho. Às vezes essas sugestões que eles dão acabam atrapalhando mais do que ajudando. Então, raiz, e eu vou passar aqui B2, perdão, é B2 como a minha célula em que eu quero carregar a raiz quadrada. Então, ele vai me dar aqui o valor da raiz quadrada de 25, que no caso é 5. Se eu mudar aqui o intervalo, por exemplo, B15, então ele vai me dar aqui o valor da raiz quadrada de 842. Beleza? Então, raiz mostra o valor da raiz quadrada de uma célula. Do valor de uma célula, na verdade, né? De um valor. Então, percebam que vão existir funções que elas vão ter vão receber um intervalo ou também vão receber um valor. E existem também funções que vão ter um raciocínio mais complexo, que já levam um pouco para o raciocínio lógico de um programa, como por exemplo o count-se, né, ou contagem condicional. Por exemplo, eu só quero contar dentro do intervalo os números que sejam maiores do que 100, por exemplo. Então eu vou fazer aqui, ó, igual count if, e aí a gente vai dentro dos parênteses colocar o nosso intervalo. Então, por exemplo, de B1 a B25. Opa, acabei saindo aqui do valor da célula. Então vamos lá, igual a B, igual a count if, que vai ser de B1 até B25. Pronto, estou pegando aqui o intervalo. Aí eu vou colocar uma vírgula e vou dizer aqui qual a condição que a nossa função vai utilizar para poder fazer a contagem. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, maior do que 10. Opa, só um minutinho. Ah, tá. No Impress, que é uma... Peraí, já achei aqui meu... No caso, a delimitação não é uma vírgula, é um ponto e vírgula, tá? E a condição tem que estar entre aspas, beleza? Então, no caso, de B1 até B25, todo valor que estiver maior do que 10, ele vai contar, né? Vai fazer a contagem. Então, essa contagem, ela não é mais uma contagem fixa, ela é uma contagem condicional. Então, no caso, aqui como a gente tem 23 números que são maiores do que 10, no caso. Então, se eu diminuir aqui esse aqui para 9, por exemplo, vocês vão ver que já vai diminuir o valor aqui da contagem. Se nós alterarmos a nossa contagem inicial para o mesmo intervalo, então de B1 até B25, vocês vão ver que nós temos 23 números e somente 22 são maiores do que 10. Na medida que eu coloco números abaixo de 10, a contagem normal não é alterada, mas a contagem condicional, ou seja, a contagem com condição, count if, contar se, vai possuir sim uma alteração, beleza? Para poder fazer uma condição múltipla, então você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui um outro ponto e vírgula, vai colocar o intervalo, beleza? Pode ser o mesmo intervalo ou pode ser um intervalo diferente. Eu vou trabalhar aqui com o mesmo intervalo, então B1 até B25, com o valor da célula menor do que 100. Só um minutinho. Na realidade, ele não vai permitir que eu utilize o mesmo intervalo. Mas, de qualquer forma, vamos nós aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, no caso aqui, a gente vai ter o count se, ou count if, né, no caso, contagem condicional. Então, não esqueçam que quando a gente tem uma função ou uma fórmula que possua condição, a gente precisa informar qual a condição que a gente quer. Como, por exemplo, igual a sum if. Então, no caso, eu vou botar aqui para somar do intervalo B1 até o B25.
E o meu critério de soma vai ser os números menores do que 10. Então, no caso, eu só vou somar desse intervalo os números que sejam menor do que 10. Então, eu vou dar aqui Enter. Então, está dando aqui 18. Então, 9 com 5 com 4, que é basicamente esses três números que nós vamos ter. Então, 9 com 9, 18, está mais do que certo. Então, sum if, então, soma com condição, ou soma condicional. A mesma coisa vai existir para o max, para o min, para o average. A maioria das vezes, todas as funções que tenham um sentido de cálculo ou de estatística vai possuir a sua versão com condição, beleza? Então eu vou parar o vídeo por aqui, porque a gente já viu um bocadinho de coisa. Então não esqueçam, quando a gente vai utilizar funções, nós temos funções que vão nos ajudar para fazer contagem, estatística, esse tipo de coisa, e que você pode consultar a documentação dessas funções simplesmente vindo aqui em ajuda, e vai ter aqui toda a lista de funções aqui para você poder olhar e tirar suas dúvidas, certo? Agora, como vocês podem ver, é um documento um tanto longo, beleza? Mas é bem interessante porque ele vai permitir que você procure enriquecer o seu conhecimento nas funções, beleza? Não se esqueçam também que pode haver diferença entre a semântica, entre a escrita de uma função sendo aplicada no Impress e no Excel do que está sendo aqui no Google Spreadsheet, né? No caso, por exemplo, ao invés de average, no Excel, por exemplo, é de média, né? Ou você pode até mesmo colocar totalmente média. Ao invés de count, conte. Ao invés de sum, soma. E por aí vai. Por exemplo, count C fica conte C, né? Ao invés de count if, ou então soma C, no caso de sum if. É sempre interessante que você pesquise o sentido, a escrita da função que você está querendo pesquisar. Nada que uma pesquisazinha do Google rapidinho você consiga obter essa informação, certo? Então na próxima videoaula a gente vai falar de alguns outros elementos do spreadsheet. Até lá!